Thiago, você tá na Música Curiosa e a gente tá acostumado aí ver filmes e às vezes até séries de TV tendo continuações, com alguns deles tendo continuações até demais. Porém, no mundo da música isso não é tão comum assim, sendo poucas as que tem uma parte 2 e as que tem uma parte 3, então menos ainda. Apesar de que a gente vai trazer dois casos desses aqui hoje, tá? E é justamente por isso que a gente traz uma lista de músicas que possuem continuação. Bom, foi no ano de 2000 que o rapper Eminem lançou em parceria com a cantora Dido a música Stan, e que fez muito sucesso, conseguindo atingir a primeira posição nas paradas de sucesso de vários países. Quem viveu lá na época lembra muito bem disso. E tanto a letra como o clipe da música contam a história do Stan, que é um fã obcecado pelo rapper e frequentemente escreve cartas a ele pedindo ali por alguma atenção e eventualmente até uma resposta. Porém, sem ter ali, ele acaba ficando cada vez mais violento e desesperado atrás do reconhecimento ali do seu ídolo. Até que chega um momento ali que ele começa, a de certa forma culpar o próprio Eminem por conta do que ele tá sentindo, já que ele acaba ali não tendo nenhuma retribuição do cantor. Nesse momento, então, ele decide imitar ali a história de uma das músicas do Eminem, mata sua namorada pouco antes de cometer o mesmo ato contra si mesmo. Com o rapper, então, aí querendo mostrar o quanto essa obsessão aí por um ídolo pode ser prejudicial ao próprio fã, às pessoas em volta dele e até mesmo ao artista, sendo uma música extremamente emocional e impactante. Porém, acontece que essa história não para por aí, já que foi em 2013, portanto, aí mais de 10 anos depois que o Eminem lançou a música Bad Guy, que também fez muito sucesso, apesar de menos que Stan, mas que é justamente a continuação dessa história toda aí. Isso porque Bad Guy narra a história de Matthew Mitchell, que é o irmão do Stan, e que com muita raiva ali pelo que aconteceu com o seu irmão, ele deseja vingança ao Eminem. Assim, o persegue com uma faca, sequestra o rapper e sai dirigindo por aí com o Eminem no porta-malas enquanto fica ouvindo ali o disco onde tá a música Stan. Porém, ele acaba sendo perseguido pela polícia até que chega um momento onde ele atira o carro por uma ponte e assim, muito provavelmente, os dois acabam morrendo. Com o Neff, então, de certa forma aí conseguindo se vingar, É uma história bem pesada. Agora a gente vai para um dos exemplos mais óbvios aí quando se fala de música com continuação, pelo menos no mundo do rock, que são as músicas The Unforgiven, The Unforgiven 2 e The Unforgiven 3 do Metallica. E como vocês devem imaginar, a primeira delas, que também é a mais conhecida, é a aclamada The Unforgiven, lançada em 91, e que fala de alguém que foi subjugado pela vida inteira, desde que nasceu mesmo, e não conseguindo se sentir livre ali, podendo ser ele mesmo, e agora então luta contra aqueles que fizeram isso, os chamando de imperdoáveis ou unforgiven. Foi então aí vendo todo o impacto dessa canção e tentando continuar aí essa história de luta que em 97 o Metallica lançou The Unforgiven 2, que agora fala sobre a solidão, o medo e os conflitos pessoais desse personagem aí subjugado na primeira canção. Com ele ali falando com alguém e pedindo por sua atenção, tentando até ali resolver uma desavença, falando até que se a pessoa entendê-lo, ele também vai conseguir entendê-la. E no final aí dizendo que essa pessoa também é imperdoável. Mas essa história ainda não acabou, já que foi em 2008 que o Metallica lançou depois o The Unforgiven 3. E continua falando aí sobre esse mesmo personagem, mas agora mostrando ali a incapacidade que ele tem de perdoar as pessoas que um dia lhe fizeram mal. E por mais que ele tente, ele continua se sentindo perdido e assim angustiado. Com as 3 canções aí então meio que retratando momentos diferentes da vida desse mesmo rapaz que aparentemente sofreu bastante. How can I blame you when it's me I can't forgive?
Agora, indo para um caso brasileiro, a gente vai falar de um verdadeiro clássico. Foi no ano de 1947 que Luiz Gonzaga lançou uma de suas canções mais famosas e mais famosas do Brasil como um todo mesmo. E é claro que eu tô falando de Asa Branca, né? Que inclusive, para quem não sabe, ela continua sendo uma das mais tocadas aqui no país todos os anos, tá? E a letra dela fala sobre a seca do sertão aqui do Nordeste brasileiro e sobre como muitas pessoas, inclusive a ave Asa Branca, teve que deixar aí a sua terra a fim de tentar uma vida melhor. Porém, focando aí na história de um rapaz ali que por conta da falta d'água perdeu o seu gado, sua plantação e até mesmo o seu alazão. Indo então para uma outra região e deixando para trás a sua amada, mas prometendo que um dia voltaria. Porém, uma coisa que muita gente não sabe é que essa música tem uma continuação e conta justamente sobre o retorno desse rapaz. Com essa história então sendo contada na música A Volta da Asa Branca, lançada pelo Luiz Gonzaga em 1950. E na letra ele fala que agora novamente a Asa Branca bateu asas, mas agora para voltar pro sertão. O que inspira ali então o rapaz, né, o personagem da música a fazer o mesmo. Isso com a intenção de voltar a plantar em sua terra, já que agora choveu por lá. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou me embora. E as pessoas lá em seu vilarejo estão vivendo felizes e conseguindo trabalhar com tranquilidade. Com ele, então, reencontrando a Rosinha, né, que é a sua amada, e fazendo planos para que eles casem dali a um ano somente. Será que eles casaram? Tomara que sim, né? Mas, pessoal, rapidinho, antes de continuar essa lista, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro, beleza? Bom, foi no ano de 2002 que o Jay-Z e a Beyoncé, em um momento ali de um romance recém-iniciado, lançaram juntos a música Zero Three Bonnie and Clyde como um single, sendo incluído posteriormente na versão internacional do primeiro disco solo da Beyoncé, que foi o Dangerous in Love, lançado em 2003, conseguindo fazer muito sucesso e chegando ao top 4 da Billboard Hot 100, sendo apenas o segundo single do Jay-Z a entrar no top 10 em sua carreira e o primeiro da Beyoncé. Isso só para vocês entenderem a importância que essa canção tem aí para a carreira deles. E a letra da música fala mesmo da cumplicidade ali de um casal, com eles falando ali que podem sempre contar um com o outro, tudo que faria pelo outro e tudo mais. Como se eles estivessem ali se comparando a Bonnie e Clyde. Que foi um casal famoso ali por serem assaltantes e conhecidos por nunca terem abandonado um ao outro. Uma curiosidade é que no momento do lançamento dessa canção havia somente rumores ali de que eles estariam juntos, com a música então meio que sendo uma confirmação dessa história toda aí. E como a relação deles continuou então como uma forma ali de mostrar que eles continuavam fortes juntos, em 2013, mais de 10 anos depois, eles gravaram então uma continuação chamada Part 2 On The Run, lançada no disco Magna Carta Holy Grail do Jay-Z, e que claro, né, novamente teve a participação da Beyoncé. Com a letra, então, descrevendo ali a relação de um casal rebelde e apaixonado, né? Como se eles estivessem mostrando ali que todos aqueles sentimentos que eles tinham no começo do relacionamento continuavam. Isso pelo menos até 2013, né? Agora a gente vai voltar para um caso do rock aí, bem menos óbvio do que foi o The Unforgiven do Metallica, tá? Apesar de também ser uma trilogia. Foi no ano de 1991 que o Guns N' Roses lançou a música Don't Cry, que tem não uma, mas duas continuações. E curiosamente, a continuação dela não é a outra Don't Cry, apesar delas terem o mesmo nome, sendo elas apenas duas versões diferentes da mesma música. Acontece que foi nesse mesmo ano aí que eles lançaram o disco duplo Use Your Illusion 1 e o 2, onde além de estarem aí as duas versões de Don't Cry, também estão as músicas Stranged e November Rain, com todas elas sendo aí extremamente conhecidas, né? E segundo o próprio Axl Rose, elas também contam a mesma história.
história, sendo elas conhecidas então como a trilogia Illusion. Você sabia disso aí? Pois é, ele diz aí que a história que estão nessas músicas foi inspirada no relacionamento dele com Erin Everly e também baseada no conto Without You do Del James, com os clipes dessas canções também aí contando então essa mesma história, né? Que inclusive, para quem não sabe aí, juntos, né, eles custaram 7 milhões de dólares, coisa que era impensável para uma banda na época, tá? E a história então toda aí começaria justamente na música Don't Cry, que mostra a briga de um casal e que no clipe ali o vocalista da banda, né, que interpreta o personagem principal, chega até mesmo a apontar uma arma para a própria cabeça, sendo impedido aí depois pela namorada, coisa que segundo Axl realmente aconteceu. Depois disso viria aí a história de November Rain, que é mais inspirada na história do conto Without You, do livro The Language of Fear, do Del James. E o conto narra a história ali de um cantor de uma banda famosa e que tem problemas com o vício. E que tem ali uma namorada que ele ama muito, mas ele trai ela. E por conta disso eles acabam então terminando e ele escreve ali uma música pra ela, pensando nela, chamada justamente Without You. Então um dia ele vai até a casa dela pra tentar ali se reconciliar, mas quando ele tá entrando, ele ouve o barulho de um tiro. Tiro esse que foi dado por ela nela mesma. E no clipe, então, de November Rain, o Axl ali se casa com a mesma moça do clipe da Don't Cry, sem contar que ele é o vocalista de uma banda muito famosa, né? Porém, logo depois da festa, ela acaba morrendo ali de maneira misteriosa, com a teoria sendo aí de que ela teria cometido o mesmo ato que a moça do conto, já que um foi inspirado no outro, com o Axl então ficando viúvo no final. E por último, então, viria Stranded, né? Que aí já é mais confuso, tá? Em algum momento ali do clipe, o Axl tá meio que foragido da polícia por, teoricamente, ter cometido algum crime. E há quem diga que esse crime teria sido o assassinato da esposa, mas também não tem nenhuma evidência disso, tá? Depois ele aparece em cima de um barco e se joga lá de cima, então encontrando ali com os golfinhos, que acabam o salvando, sendo eles ali uma espécie de anjos da guarda. E é meio isso, então, é uma história bastante confusa, né? Desde o começo até o final. A parte ali ainda do casal brigando, depois ele casa, até que dá a entender, mas a partir daí fica uma confusão. Mas já que eles mesmos falam que tudo isso é uma continuação, quem sou eu pra dizer que não é mesmo? Agora, pra finalizar, em 1976, o Ramones lançou a música Judy's a Punk, que conta ali uma história bem resumida e que fica se repetindo de dois adolescentes, Judy e Jack, que meio que fazem o que querem, afinal eles são punks, né? Assim, eles vão até Berlim, São Francisco e chegam até mesmo a se juntar a um grupo armado e revolucionário. E no refrão fica sendo repetida a frase ali, talvez eles morram, mas aparentemente eles não se importam muito com isso. E basicamente essa aí é a história dessa música. Porém, ela não acaba aí, já que foi no ano de 1980 que eles lançaram a música The Return of Jack and Judy, ou O Retorno de Jack and Judy, que somente pelo nome aí a gente já fica sabendo que é uma continuação da música anterior, né? E ela conta a história sobre como aí os adolescentes vão até Nova York somente para assistir a um show do Ramones, e que quando eles chegam lá, eles vão até um bar, bebem, apostam e jogam sinuca. Mas acontece que eles não têm ingresso pro show, então eles tentam invadir ali o lugar, o que faz eles então serem expulsos do show, o que deixa eles bastante chateados por não poderem ver a banda. Essa aí é a história juntando as duas músicas mesmo. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram já deixa seu joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você conhecia essas músicas e se você sabia que elas eram continuação uma da outra e tudo mais. Deixa aqui embaixo também outras músicas aí que possuem continuação e que a gente não falou por aqui. Aqui do Zé tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima aí, tchau!